Eu vou tirar a máscara para que eu possa ficar mais à vontade para passar todas as informações para vocês, mas antes eu preciso esclarecer que todos os procedimentos de precaução, de prevenção contra a transmissão do vírus foram tomadas, o ambiente foi todo higienizado, todos os funcionários estão com máscara e o câmera também. Portanto, tenho toda a segurança para poder falar e explicar toda a técnica que hoje será repassada para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cida Sanches, né? Já me apresentei, né, como presidente da Academia de Letras, Artes e História de Silvânia, sou professora, sou historiadora, sou autora de 3 livros, sou doutora em Sociologia e eu também gosto de fazer artes. E atualmente eu estou apaixonada pela ecoarte, ou seja, o que é a ecoarte? É o aproveitamento, é a reciclagem de material que geralmente vai para o lixo, então a gente pode aproveitar e transformar em artes. E aí a gente está colaborando com o meio ambiente. No final dessa aula, vocês terão a oportunidade de presenciar alguns trabalhos que eu já fiz, né, dentro desse contexto que eu chamo de ecoarte. Então são garrafas que são reaproveitadas, pintadas e fica muito bonito. Você pode decorar a sua casa, a sua cozinha, a sala, enfim, você pode colocar onde você achar melhor. Então a aula de hoje eu trouxe um modelo, né, uma forma de você aproveitar qualquer garrafa que você tem em casa. Então, para hoje, eu trouxe uma garrafa de cerveja que a gente vai transformar numa linda obra de arte. Cada um pode fazer, é muito fácil, é muito simples. Então, eu vou passar para vocês o material que vai ser utilizado nessa aula. Então, vejamos, você vai precisar de garrafas de vidro, de tinta PVA nas cores diversas. Quem não tiver tinta PVA em casa pode utilizar para começar a aprender a técnica, qualquer tinta que você tenha para os trabalhos escolares. A guache pode ser utilizada, provavelmente você deve ter, né, para fazer qualquer trabalho escolar, pode aproveitar essa tinta guache. Você vai precisar de um primer, pincéis, cola, pedaço de tecido para limpar os pincéis, um pequeno recipiente para colocar água, um carbono, lápis e bandejas de isopor. Tá? É um material que você pode facilmente conseguir em casa mesmo. Né? E hoje a gente vai aprender a fazer esse vasinho de flores. É muito fácil, mas que fica um resultado muito bonito no final. Então vamos lá. Então nós vamos precisar da garrafa, que primeiramente a gente vai utilizar o primer. Por que a gente precisa passar o primer? Porque o vidro ele não segura a tinta. Então se você passar a tinta antes do primer, qualquer coisa que encostar vai tirar, vai estragar o seu trabalho. Portanto, vamos passar então o primer. Muito fácil, eu vou explicar para vocês agora como é que a gente passa. Então, com um pincel, você vai passar o primer em toda a garrafa. Você pode passar e depois tem que esperar secar, claro, tá? Para poder continuar o trabalho. Você vai fazer isso com muito cuidado para que fique bem uniforme e bem lisinho. Passe o primer em toda a garrafa. Para adiantar o nosso trabalho, eu já trouxe uma garrafa no qual já está passado o primer. Aqui está a garrafa já toda coberta com o primer. Quantas demãos é importante passar? No mínimo 2 ou 3 demãos de primer. Fica bem firme, não vai descascar. Você pode pintar depois tranquilamente, que o seu trabalho não será estragado, ou seja, a tinta não vai soltar se alguma coisa esbarrar. Então aqui está a garrafa
já toda coberta com o primer. Fica dessa forma. A partir do momento que você já passou o primer e que já está seco, é rápido, geralmente não demora muito para secar. Você então vai passar mais 2 demãos de tinta branca, tá? Eu vou explicar também o mesmo procedimento. Aqui eu tenho a tinta PVA branca, mas você pode usar a tinta guache se você tiver em casa. Com o mesmo pincel, você vai pegar a garrafa já toda preparada com o primer e vai pintar com a tinta branca toda a garrafa. Alisa direitinho para que a garrafa seja bem coberta e a tinta possa ficar lisinha. Você vai passando com atenção, com cuidado. E com o primer já passado, ajuda bastante a dar uma cobertura muito boa na garrafa. E aí então você vai cobrindo toda a garrafa com a tinta branca. Se alguém estiver perguntando, eu posso passar outra cor agora nesse momento? Não. Nessa etapa aqui tem que ser a tinta branca. Depois do primer, eu uso a tinta branca para cobrir a garrafa. Dessa forma aqui. E a gente passa de 2 a 3 demãos. Ok, eu trouxe já uma garrafa pronta para mostrar como é que fica. Então aqui já está a garrafa toda coberta com a tinta branca, a tinta PVA ou a tinta guache. Então a gente passa as camadas, né, de 2 a 3 demãos para a gente perceber que ficou bem coberto, não está aparecendo o fundo, né, não está aparecendo a garrafa. Aí a gente percebe que já está bom. Então a gente cobre toda a garrafa com a tinta branca primeiramente, né? Depois que essa tinta branca já estiver seca, eu posso então escolher a cor que eu quero para a minha garrafa. Pode ser qualquer cor. Eu trouxe aqui a cor preta e a branca, mas você pode usar qualquer cor que você queira. Então, nesse primeiro trabalho, aqui foi passado a tinta preta. O mesmo procedimento da garrafa da tinta branca, você vai cobrir toda a garrafa com a tinta preta. E aí você vai esperar secar. Você pode passar de 2 a 3 demãos também. Geralmente, a tinta que a gente vai deixar na cor desejada, geralmente uma demão fica bom, mas se não ficar, é melhor dar mais uma demão para ficar bem coberto, fica uma cobertura bacana, né? Então, eu escolhi a cor preta para a gente fazer esse trabalho, tá? Bom, aqui eu já trouxe uma garrafa, já está sequinha, né? Para que o nosso trabalho possa ser rápido, que a gente não perca muito tempo. Depois que a garrafa esteja já pintada, o que você tem que fazer? Escolher o motivo que você quer pintar. Então, como eu falei no início, nós vamos pintar hoje esse vasinho com flores. E como que a gente passa então esse molde para a garrafa? Muito simples, com um carbono. Você vai pegar o carbono com o seu desenho, né? Colocar a garrafa numa posição confortável, que você possa transferir o risco de forma adequada. Você coloca o carbono, coloca o desenho na posição que você quer e com um lápis você faz todo o contorno do desenho. Segure bem para que não saia do lugar, passe o lápis. E aí fica pronto então o molde para você começar a pintar. Ok, então aqui, não sei se dá para vocês perceberem, mas já está com o desenho prontinho para ser pintado. E eu vou então começar a pintar pelas florzinhas, porque se eu começar a pintar pelo vaso, o que vai acontecer?
a minha mão pode encostar e borrar toda a pintura. Então a gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça, senão é um trabalho desperdiçado e a gente tem que esperar secar para poder consertar. Então a gente começa de cima para baixo para não correr o risco de estragar a pintura. Ok, então eu vou pegar o pincel, pegar a tinta para a gente ver como é que eu pinto essa florzinha. Então eu vou escolher a tinta azul e um pincel. É um pincel pequeno, porque a flor é pequena, então eu não posso utilizar um pincel chato, tem que ser um pincel redondo. Esse aqui é de cerdas sintéticas, que facilita o trabalho, né? Mas se você não tiver um pincel de cerdas sintéticas, pode ser um pincel de pelo de Marta ou orelha de boi, né? Também ajuda bastante, também é bom, também dá certo. Ok, então vamos começar a pintar a florzinha. Você vai precisar ter em mãos água para sempre molhar o pincel precisa estar sempre umedecido para que a tinta possa escorrer bem, senão ela vai ficar muito espessa. E com um paninho você seca um pouco o pincel para começar a pintura. Então vejamos lá. Você coloca um pouco de tinta na pontinha do pincel, não pode ser muita tinta porque senão vai borrar o seu trabalho. Você coloca um pouquinho só de tinta na ponta e começa a cobrir a florzinha. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. E aí você vai cobrindo todo o risco que você já passou com o carbono. Acabou a tinta, você molha mais, tomando cuidado para não borrar, seguindo o molde, não pode sair fora, né? Porque senão o seu trabalho não vai ficar bonito. Mais uma pétala. Tá vendo como é fácil? E é muito bom, é muito prazeroso. Aí, ó, veja só, rapidinho a gente já cobre uma florzinha. E todo esse procedimento a gente faz em todas as flores do vaso. Vou pintar mais uma para vocês verem direitinho como é que eu faço. Lembrando que não pode colocar muita tinta na ponta do pincel, porque senão vai borrar. É claro que em casa você vai colocar a garrafa, né, apoiada na mesa. Aqui eu estou segurando para poder mostrar para vocês. Não é o ideal pintar desse jeito. A gente precisa ter firmeza. A garrafa precisa estar deitada, apoiada em uma mesa. Você apoia a sua mão na garrafa para que você consiga fazer o contorno direitinho. Eu estou pintando dessa forma para poder ensinar para vocês, mas em casa vocês não precisam fazer dessa forma, vão fazer diferente. Então é porque, para facilitar a filmagem, o seu entendimento, eu estou segurando a garrafa. Mas em casa você vai apoiar essa garrafa numa mesa e apoiar a sua mão sobre a garrafa para que as pinceladas sejam bem feitas. Isso, aqui eu já pintei duas florzinhas para vocês verem como é que eu faço.
E agora a gente vai passar para o vaso. Então você lava o seu pincel direitinho no recipiente que você já escolheu, né? Já pegou para poder colocar a água. Vai secar em um paninho e passar para a etapa seguinte. Então agora eu vou pegar a cor vermelha para a gente pintar o vasinho. Então a tinta ela precisa estar bem homogênea, bem misturada. É importante às vezes mexer bem essa tinta. Então vamos lá agora para o vaso. O pincel já está limpinho, então eu molho a pontinha do pincel e começo a pintar o meu vaso. Lembrando que eu não posso, porque a gente está com um fundo preto aqui, então você vai dar uma demão, vai esperar secar e depois você vai dar outra demão para cobrir bem, para que não fique a sombra da tinta escura no fundo. E aí então você vai fazendo todo esse procedimento até cobrir todo o vasinho. Pode fazer com bastante calma, sem pressa de terminar, alisando bem a tinta, para que fique bem lisinha. Eu coloquei o vaso na cor vermelha, mas você pode colocar na cor que você gostar mais. É apenas uma sugestão. Já estamos quase terminando de pintar o vasinho, que vai ser preciso dar uma outra demão. Quase finalizando. Como o fundo é preto, vai ser preciso esperar secar para dar uma segunda demão. Se com a tinta guache você perceber que não vai ser necessário uma segunda demão, ótimo! E aí é só esperar secar para poder finalizar o seu trabalho. Então eu vou deixar secar e vou mostrar para você como que ficou no final. Lava o seu pincel para não deixar ele secar sujo, não vai estragar o pincel. Ok, então vamos mostrar o resultado final. Bom, eu já trouxe
o vasinho pronto. Depois de seco, você pode fazer esses detalhezinhos de bolinha, que dá um charme todo especial para a jarra de flores, né? Lembrando que você também precisa fazer o miolinho das florzinhas. Aqui eu coloquei de amarelo, mas você pode colocar vermelho, pode colocar branco. Então você finaliza o seu trabalho com a ponta do pincel, né, o cabo do pincel, você molha na tinta e usa como boleador, e você vai fazendo os miolinhos. Com o próprio pincel também você pode fazer as bolinhas do vaso. Você molha o cabo do pincel e vai fazendo as bolinhas, preenchendo, para dar esse efeito no final. Olha só, tanto que fica bonitinho. Simples, fácil e bonito. Bom, depois que o seu trabalho já está pronto, que já está seco, que você percebeu que a tinta secou, então você tem que passar para a última etapa desse processo, que é passar o verniz. Eu tenho aqui o verniz acrílico, é o verniz que eu uso para colocar em todos os meus trabalhos. Mas ele não é um produto que não é tão barato e a gente compra em galões de 3 litros. Então, como é um trabalho que você não vai utilizar muitas vezes, tem uma outra opção para você fazer a finalização da sua garrafa, do seu trabalho. Você pode fazer um verniz com cola, muito fácil e dá um efeito muito bom no final. Fica como se fosse o próprio verniz acrílico, ou seja, a cola com água. Então você vai pegar uma porção de água. Vamos imaginar que você tem um recipiente mais ou menos desse tamanho aqui, desse vidrinho de tinta. Pode ser um copinho descartável. Então o que você precisa aprender é que a mesma medida de cola é a mesma medida de água. Então se você usar uma tampinha dessa, por exemplo, cheia de cola, você vai usar cheia de água. Vai colocar em um outro recipiente, vai mexer bem, misturar a cola com a água para poder passar na sua garrafa, né? Que vai ser o verniz, o toque final do seu trabalho. Por que que é importante fazer isso? Tanto passar o verniz ou passar a cola? Para proteger o seu trabalho. Porque com o verniz, ele vai ficar protegido se alguém pegar com a mão suja, a poeira do dia a dia, depois basta passar um pano, que o seu trabalho fica sempre bonito e brilhante. Então você vai usar uma porção de cola e uma porção de água para poder passar no seu trabalho. E aí então você vai fazer da mesma forma, com pinceladas contínuas, espalhando bem o produto. Você vai passar em toda a garrafa. E esse procedimento tem que ser com 2 demãos, para cobrir bem toda a sua pintura e dessa forma protegê-la de qualquer dano, de mão suja ou poeira, até mesmo água. Então você passa a cola diluída em todo o seu trabalho. Depois que estiver toda coberta, você vai esperar secar e passar novamente. Eu estou segurando a garrafa, como eu já falei, para mostrar para vocês como se faz. Mas o ideal é deixar a garrafa apoiada em uma mesa para que você tenha toda a segurança nas suas pinceladas, para ficar um trabalho bem feito. É importante ter o cuidado de alisar bem todo o verniz ou a cola, para não deixar ficar bolhas, para não ficar manchado. Espalha bem todo o verniz ou a cola, para que o resultado final possa ficar bacana, possa ficar legal. Como eu falei, você pode escolher qualquer motivo para poder pintar na sua garrafa.
No final eu vou mostrar para vocês outros modelos, outros exemplos, né, de pintura em garrafa. As garrafas que vocês forem utilizando na casa de vocês, vão guardando. Em vez de jogar fora, jogar no lixo, guarde para virar arte depois. E aí você vai vendo os modelos que você quer pintar, os motivos. Pode ser de passarinho, de flor, de figuras geográficas, enfim, tem muitas possibilidades. Bom, já estamos quase finalizando. E agora é só deixar secar e dar outra demão. Aí você coloca num lugar onde ninguém vai esbarrar, não tem o perigo de cair, para não estragar o seu trabalho. Ok. Aí já está a garrafa toda envernizada. É só esperar secar e você já pode usar a sua garrafa pintada para decorar a sua casa, ok? Espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar a lista de material e o molde do modelo para que você possa utilizar, se assim desejar, em uma garrafa em o seu primeiro trabalho com ecoarte, no caso a reutilização das garrafas. Um beijo e foi um prazer passar essas informações para vocês.